Olá, meus amigos, bem-vindos. Hoje a gente vai continuar então falando sobre estrelas. Estrelas que vocês já sabem razoavelmente bem. Acho que vocês até já estão espertos, pelo menos no Sol. Isso não é pouco, porque o Sol é uma estrela típica. Vocês, sabendo como o Sol vive, nasce e morre, que é o que a gente já viu, você sabe como que é o ciclo de vida da maior parte das estrelas do universo, que tem mais ou menos a mesma massa que o Sol, ou seja, que os mesmos elementos e vivem mais ou menos no mesmo tempo. Mas algumas estrelas são bem mais massivas que o Sol. A formação desse tipo de estrelas é como a gente já viu. É a partir do quê? É a partir de uma nuvem molecular. Isso mesmo. Essa nuvem molecular que colapsa em si mesmo e depois passa a vida num eterno, ou não num eterno, né? A gente sabe que não, porque a gente sabe que elas vão morrer. Ela passa boa parte da sua vida em equilíbrio entre a força gravitacional, que está tentando levar tudo para dentro, e a pressão nuclear, que está tentando tirar tudo para fora. Essa pressão nuclear que vem do quê? Você lembra da onde que vem essa pressão nuclear? Isso mesmo, veio da fusão nuclear. Essa fusão nuclear, que é a colisão de dois elementos químicos, gerando um novo e liberando energia, que é acionada quando? O que precisa ter? Precisa atingir uma certa temperatura, uma temperatura muito alta. Então a gente precisa da energia térmica para acontecer essa fusão nuclear. E essa energia térmica vem da onde? Você lembra também, essa energia térmica veio da energia gravitacional, que veio do quê? Veio da massa da estrela. Então aqui eu estou falando de estrelas mais massivas que o Sol, você já pode imaginar uma das coisas que acontece. E o que é? Eu falei no último vídeo que a partir de formar um caroço de carbono e oxigênio, o Sol não consegue mais fundir elementos mais pesados, porque ele não tinha massa suficiente. Agora eu vou falar de estrelas 8 vezes mais massivas que o Sol. Exemplo agora, 8 vezes mais massiva que o Sol. O que vai acontecer? Depois de criar depois de queimar hidrogênio, queimar hélio, queimar carbono, queimar oxigênio, ainda tem uma massa e uma força gravitacional suficiente que eu vou gerar temperaturas no centro da estrela, onde essa energia térmica vai ser autossuficiente para conseguir fundir elementos até mais pesados do que o carbono e o oxigênio. E ele vai queimando mais pesados até chegar no ferro. Mas aí o ferro tem um problema, porque o ferro, diferente dos elementos mais leves, ele não libera energia quando acontece a fusão de ferro com ferro. Ou seja, ele não acontece naturalmente na natureza, a fusão nuclear de ferro para gerar elementos mais pesados através desse método. Então, quando a gente cria esse ferro no centro da estrela, a estrela não consegue mais gerar pressão nuclear, não toda a estrela, o núcleo de ferro não consegue mais gerar pressão nuclear o suficiente para compensar a gravidade. E esse núcleo perde a queda de braço. E a estrela, ou não a estrela, o núcleo da estrela colapsa nele mesmo. Esse núcleo da estrela colapsa nele mesmo, mas veja que aqui eu tenho um núcleo muito maior do que aquele núcleo de carbono e oxigênio da estrelinha normal como o Sol. Esse núcleo é tão grande, tão massivo, que quando ele colapsa, ele vai ganhar um nome mais bonito ainda, um nome chamado supernova. Essas supernovas são eventos extraordinários. São eventos que liberam uma energia equivalente a um número que eu não lembro aqui, mas a gente vai escrever. E vejam nessa foto, que também vou colocar aqui uma foto, esse brilho dessa supernova é equivalente ao brilho de uma galáxia inteira. Por que é incrível isso? Porque é uma estrela que através da morte dela, ela rivaliza no céu com uma galáxia inteira que tem 100 bilhões de estrelas dentro dela. Olha que incrível, né? Não é legal? Quando essa explosão acontece do caroço, do núcleo de ferro colapsando nele mesmo, o que é isso? Você imagina uma bola que está caindo nela mesma até que um ponto que ela bate nela mesma e volta. Esse bater nela mesma e voltar a gente chama ricochete. Esse ricochete do núcleo gera uma onda de choque, que é matéria, fótons, radiação sendo jogados para fora da estrela. Mas ela é tão grande e tão energética que ela colide com... Nesse tempo, você imagina, essa estrela está caindo ainda, partes dela estão caindo nela mesma. Então tem uma colisão da onda de choque com matéria caindo, e nessa colisão a densidade e a temperatura chegam a tais níveis que o ferro, que acontecem outros tipos de reações nucleares que criam elementos mais pesados do que o ferro. E a gente assim vai completando a nossa tabela periódica com elementos. Começamos lá no hélio e já fomos no ferro, na estrela, e agora vai para elementos mais pesados ainda. Então, nesse evento dinâmico, que é a explosão da supernova, acontecem outras reações nucleares. Uma reação muito importante é conhecida como
decaimento beta inverso, mas não vem ao caso também você saber o nome. O que interessa é saber o que acontece nesse decaimento beta inverso, ou na taxa de captura de elétrons também. O que interessa é o que acontece. O que acontece? Por que tem esse nome, captura de elétrons? É um próton que está num núcleo de algum átomo, ou um próton que está livre por ali, e ele captura um elétron e se transforma num nêutron. E libera energia nisso aí também. E o que acontece então se eu tenho próton capturando elétron e virando nêutron? O que vai acontecer com essa matéria? Ela vai ficar mais rica em nêutrons, vai ficar cheia de nêutrons, com muito mais nêutrons do que outra coisa. Então é por isso que quando essa supernova acontece, ela deixa como remanescente, ela pode deixar como remanescente, uma estrela de nêutrons, uma estrela que tem muito mais nêutrons do que outra coisa dentro desse objeto, que é uma estrela de nêutrons ou um zumbi estelar, que a gente vai ver com mais detalhes em próximos vídeos, porque é muito interessante. Mas eu falei possíveis porque não é sempre que vai ter uma estrela de nêutrons como remanescente. Dependendo da massa inicial dessa estrela, se ela é muito maior do que as 8 massas solares que eu falei no começo, ela pode deixar como remanescente algo tão massivo, que até essa possível estrela de nêutrons vai colapsar nela mesma e vai gerar um dos objetos também mais interessantes e instigantes do universo, que é um buraco negro. Um buraco negro que, mais detalhes em próximos vídeos, mas vocês já sabem como ele surge. Uma das possíveis maneiras dele surgir, é na morte de umas estrelas. Aí aparece um buraco negro. Além disso, a explosão de supernova solta uma quantidade enorme de matéria pelo universo aí afora, que sai da estrela a uma alta velocidade. Então você tem como um vento de matéria sendo ejetada para o espaço, e esse vento a alta velocidade pode colidir com coisas que tem por aí no universo afora. Uma das coisas que tem é, por exemplo, uma nuvem molecular. Uma nuvem molecular que você já viu aqui. O que é uma nuvem molecular? É um berçário de estrela. É onde é a matéria-prima para nascer nova estrela. Então, essa nuvem molecular que estava ali de boazinhas no universo, fazendo nada, quando recebe uma pancada dessa matéria ejetada da supernova, que faz com que o quê? O que pode fazer essa matéria ejetada quando bate na nuvem molecular? Isso mesmo, ela vai bater com tanta força que pode fazer com que parte dessa nuvem molecular se junte, colapse nela mesma. Ou seja, ela faz com que nasça uma nova estrela, uma nova protoestrela, depois uma estrela. Então veja, o que eu estou falando aqui, o que aconteceu? Essa morte da estrela, morte oficialmente, porque morreu mesmo, mas essa morte da estrela leva a uma nova vida. Essa morte da estrela faz nascer pode fazer nascer uma estrela de nêutrons, um buraco negro, como eu falei. Essa morte da estrela pode fazer nascer uma nova estrela normal, um novo Sol ou uma outra estrela supermassiva. E, além disso, essa morte da estrela faz surgir novos elementos químicos mais pesados do que o ferro, ou até o ferro. E esses elementos químicos, quando a supernova explode, quando ela joga a matéria no espaço, são jogados junto com a matéria, o universo aí afora. E esses elementos químicos podem, por que não, se eles chegarem perto o suficiente, se juntar, formar moléculas. E se essas moléculas se juntarem, elas podem formar coisas mais interessantes ainda. Elas podem formar um planeta, elas podem formar, mais interessante que o planeta, que é uma bactéria. Mais interessante ainda, ou não vou brincar agora com mais interessante, mas elas podem formar uma bactéria, elas podem formar uma planta, elas podem formar um fungo, elas podem formar animais. Se elas formam animais, elas podem formar que animal? Isso mesmo, você é um animal e eu também, outro animal. Ou seja, ela pode formar seres humanos a partir dessa morte das estrelas. Então agora, eu espero que você já tenha entendido nesses pequenos 3 vídeos o que eu, você, uma tainha, o celular que você está assistindo, uma jabuticaba e o planeta que a gente está pisando, o que tudo isso tem em comum? O que tem em comum? Isso mesmo, nós todos somos filhos das estrelas. E é isso. Bom, eu acho que tá bom por agora e vejo vocês em futuros vídeos.